os alunos do segundo ano de técnico agropecuária. Eu sou Ludmila, temos aqui o Gabriel e a Bruna e a Samara, que está ausente. Então, viemos falar sobre o tema café e cultura. Vamos trabalhar com os seguintes tópicos: sobre a importância do café, lavouras locais e sua comercialização, tipos de cultura do café e suas exigências, e tipos de mudas e seus preparos. A importância do café nosso de todos os dias. O café tem gerado uma grande economia de exportação no nosso país. E além disso, ele também traz benefício à nossa saúde. Então, vemos aqui que o Brasil ele é o maior produtor mundial, tendo 30% de mercado internacional e segundo mercado consumidor. E seus benefícios para a saúde, alguns pesquisadores têm comprovado que, além das ações antioxidante, anti-inflamatórias, também reduz doenças crônicas, entre outros. Locais das lavouras. Minas Gerais é o maior estado produtor de café do Brasil, corresponde a cerca de 50% da produção nacional. O Espírito Santo é o segundo maior estado produtor de café do país e o principal produtor de conilon, robusta. São Paulo, o estado de São Paulo é um dos mais tradicionais no cultivo do café, sua produção é exclusivamente do café arábica. Na Bahia, de clima quente e as temperaturas são mais altas, são duas as regiões produtoras do café no estado, Planalto da Bahia e Cerrado da Bahia, onde se cultiva a arábica. Ao sul do estado também há áreas onde se produz café conilon, robusta. Paraná. O café arábica é cultivado em plantação adensas que usam variedades adequadas em clima mais frio da região. Em Rondônia, com a produção anual de aproximadamente 2 milhões de sacas, o estado produz exclusivamente café conilon. A cafeicultura é tradicional e familiar, com pequenas propriedades. Os produtos: café corado, café expresso, café com leite, chantilly, sorvete e cosméticos. Olá, agora eu vou explicar um pouco sobre os tipos, as culturas do café e suas exigências. Eu vou começar com o café arábica. O café arábica apresenta dois tipos de ramos: os plagiotrópicos e os ortotrópicos. Os plagiotrópicos são os ramos que crescem horizontalmente e os ramos ortotrópicos são os que crescem na vertical. Os ramos ortotrópicos são prejudiciais para o cafeeiro, pois atrapalham o desenvolvimento e na produtividade do cafeeiro. O café arábica precisa de alta umidade durante a floração e frutificação. As regiões que produzem esse tipo de café são Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Paraná. Suas exigências climáticas são altitude de entre 400 a 800 metros e a temperatura de 18 a 22 graus. Agora eu vou falar um pouco sobre o café canéfora, e também chamado de canilon ou café robusta. Este tipo de café necessita de alta umidade durante a floração e frutificação. Humildade. A cultura depende dos insetos e ventos para polinização e também pode apresentar dimorfismos nos ramos. Só que como ele apresenta mais caules, isso ajuda na produtividade. As regiões que produzem este tipo de café é Espírito Santo, o norte do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Roraima, o sul da Bahia e do Acre. Sua exigência de temperatura é de 22 a 26 graus e de altitude de até 450 metros. A sua precipitação anual é de 600 a 1.500 milímetros, são suficientes para a cultura desde bem distribuídos. E aqui um exemplo do caule do canéfora e do arábica. Por isso que aqui, como apresenta mais caules, o dimorfismo não
atrapalha esse cafeeiro, mas esse como apresenta somente, por isso que aqui, ó, como apresenta mais caules, o dimorfismo não atrapalha esse cafeeiro, mas esse como apresenta somente o dimorfismo atrapalha. E aqui temos as folhas do canéfora e do arábica, no caso o canilon e o arábica. Gabriel, vou falar sobre tipos de muda e os seus preparados. A cultura do cafeeiro tem exatamente dois tipos de muda. São as mudas por sementes e as mudas por estacas, né? Mudas feitas por ramos. As mudas por sementes são usadas no café arábica, por se tratarem por ele não fazer a fecundação cruzada. Então acaba que as mudas arábicas acabam sendo feitas por sementes. Essas sementes elas têm que ser selecionadas, têm que passar por um longo processo para poder serem selecionadas somente as melhores, para poder ter o melhor cafeeiro e ter o melhor produto. Já quando está falando de estacas, a gente tem o canéfora. É feita por estacas por poder fazer mais tipos de clone e pela fecundação ser uma fecundação cruzada. Quando é por estaca, a gente tem que cortar um ramo ortotrópico verde, cerca de 30 centímetros de altura, e partir as suas folhas em 1/3, para não poder gastar nutrientes à toa e aumentar no seu melhor desenvolvimento. E essas mudas podem ser mudas de meio ano ou mudas de ano. Vai variar do que o produtor vai preferir, se quer mudas de meio ano ou mudas de ano. Para produzir esses tipos de muda, temos dois tipos de viveiros, os viveiros permanentes e os viveiros provisórios. Os viveiros permanentes são onde são produzidas as mudas de ano e os provisórios são onde são produzidas as mudas de meio ano. Quando as mudas vão para o campo, antes disso deverá ser feita a aclimatação, que é adaptar o cafeeiro, a muda, né, às condições externas. Então é adaptar a temperatura, a escassez de água, todas essas coisas que podem vir acontecendo no campo, né, esses imprevistos, essas faltas de coisa. Então é feita a aclimatação para poder, né, adaptá-las ao campo. Como eu falei, né, as mudas por estaca devem ser feitas por ramos ortotópicos verdes. Isso porque, se forem feitas por ramos plagiostópicos, como a Bruna mesmo disse, eles são ramos orientais. Isso acabaria dando um nó nas raízes, né, em outros ramos do cafeeiro e acabaria sufocando a planta, dando com que ela pudesse vir a morrer. Já o ramo ortotópico, como é vertical, a planta não cresce por lados assim para cima. Finalizando. Aqui, né, temos um exemplo daqui de mudas